Doutor, a gente está conversando sobre a construção do amor, tendo-se, estando-se numa família, né? Estando-se com o cônjuge. Eu acho que a gente até concorda, se eu não me engano, o senhor concorda, inclusive, com o próprio princípio cristão, de que amar é querer amar alguém e cultivar essa relação quando você está nessa relação e saber que aquilo ali não é uma utopia, que a paixão ela tem prazo de validade, até o tesão tem prazo de validade, as coisas vão se transformando em outras coisas, em amizade, companheirismo, em cuidado com os filhos, em uma interação, a construção do desejo vai se transmutando. Agora, a escolha de um parceiro, eu acho que é um nó gódio ainda maior. Porque você tem, por exemplo, alguns princípios feministas, eu não sou daqueles também que rechaçam completamente o feminismo, sabe? Que eu acho que no início, realmente, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam sair de casa, as mulheres não tinham direito à herança, não tinham direito a nada, e o feminismo, no seu início, no seu princípio, cumpriu um valor social de liberação das mulheres muito grande. Hoje é mais complicado. O feminismo mais parece estar disposto a expor o que se chama de machismo, de castração das mulheres, de opressão social, patriarcal, que isso é bastante em cima contestável. Isso cria exatamente nas mulheres uma desvalorização do masculino muito grande, que se confunde às vezes com o machismo, e isso leva uma espécie de pé atrás dos homens, de exercer essa virilidade, essa proteção às mulheres, e isso cria exatamente uma separação cada vez maior entre os sexos, entre um homem e uma mulher, que às vezes se sentem meio tolhidos. A mulher por essa desconfiança em relação ao homem, o homem em relação a essa desconfiança, essa coisa de achar que o homem não pode se demonstrar masculino, que não pode se demonstrar um homem que é conquistador, senão eventualmente um homem protetor, que isso pode ser confundido com masculinidade. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz a paz entre os sexos? Essa desvalorização do masculino, que, volto a dizer, muitas vezes é confundido com o machismo, isso tem algum tipo de volta? Isso tem algum tipo de possibilidade de resgate dos valores masculinos, de proteção, aquela coisa pré-histórica, né, no homem que cuida da mulher, a mulher que escolhe melhor os seus homens, porque ela fecunda, ela engravida, e pré-historicamente ela tem que escolher o melhor macho provedor, e aí o macho provedor, no melhor sentido do termo, é confundido com o macho opressor. Como é que você volta, de alguma forma, ao princípio da masculinidade, da feminilidade, dos papéis normativos que podem se juntar e casar? Como é que você vai voltar a escolher bem, fazer com que as mulheres escolham bem os seus homens e que os homens possam escolher livremente suas mulheres sem sofrer um tolhimento e uma castração ideológica de suspeição de ambos os sexos? Olha, aí a gente entra em questões culturais, inclusive de guerra cultural, né? Que tendem a bipolarizar qualquer discussão que apareça, né? E quando se Sim. fala de feminismo, acontece isso, porque o feminismo, como você bem falou, foi um movimento que em sua gênese foi muito importante para as mulheres conquistarem direitos iguais e direito de escolha, distribuição mais equânime nos diferentes status sociais, nas diferentes posições sociais, né, de trabalho, política e assim por diante. Nesse sentido, é excelente, né? São coisas que precisavam acontecer e todo mundo ganha com isso, com as mulheres mais emancipadas. Porém, então, vamos deixar o feminismo de lado, né? Porque essa é a concepção que a maioria das pessoas tem a respeito do feminismo. Então, eu vou falar de uma maneira geral assim. Há ideologias que visam interferir nas relações familiares, de qualquer que seja. Então, seja entre homem e mulher, pai e filho, ideologia que coloca filho contra pai, homem contra mulher, mulher contra homem, assim por diante, né? Ou que querem regularizar o modo com que as pessoas estabelecem os seus relacionamentos, né? Então, algumas vertentes mais radicais do feminismo hoje em dia, muitas vezes desvalorizam o homem, do mesmo jeito que surgiu recentemente algo que é até estranho, né? O movimento de homens
em contraposição a esse feminismo mais radical, o pessoal chama de red pill e também desvalorizam as mulheres num certo aspecto. Olha, às vezes quando eu ouço algum comentário vindo dessa vertente, a primeira pessoa que passa na minha cabeça é minha esposa. Eu falo, cara, eu amo tanto a minha esposa, ela é tão valorosa, não é isso que eles estão falando. Do mesmo jeito que uma mulher que tem um bom relacionamento olha uma pessoa mais radical, uma feminista mais radical nesse sentido, fala, pera, o que ela está falando não é o meu pai, não é o meu irmão, não é o meu marido, não é o meu namorado, tem uma coisa errada, né? A estereotipização, né, das figuras, né? Um homem é sempre um clichê, a mulher é sempre um clichê a ser conquistado, mas enfim. Exatamente. E faz-se com uma pessoa que cai nesse papo, perde a espontaneidade de uma relação que, na média, tendo duas pessoas de bom caráter e bom coração, é feita para dar certo. O homem e mulher têm papéis complementares, esses papéis não precisam ser determinados por ninguém, esses papéis eles podem, na espontaneidade de um relacionamento e na medida das necessidades de uma família, de um casal que está se formando, esses papéis eles vão se complementando. O homem é mais forte fisicamente, a mulher, muitas vezes, ela é mais forte emocionalmente. O homem, ele tende a ser mais impulsivo e agressivo, a mulher, ela tende a ter uma política social maior, melhor. Não é à toa que as mulheres trabalham em relações sociais, né, relações humanas, de representação muito melhor que os homens, né? Então, esses papéis que eram para ser de igual importância, complementares em pessoas repito, funciona bem em pessoas de bom caráter, de bom senso, equilibradas, a tendência é isso ir muito bem. Não é à toa que Aristóteles já falava, olha, a única forma natural de política que existe, assim, ninguém precisa falar nada. Se deixar acontecer, as boas pessoas vão dar certo, é a família. Né? Na família, os papéis eles vão se encontrando, mas ora, à medida que entra uma ideologia qualquer que seja, para que é a mesma coisa que querer consertar um formigueiro. Imagina, o formigueiro está lá formado, né? Aí você vai querer fuçar no formigueiro para melhorar a relação entre as formigas, vira uma bagunça, né? Então, eu acho que é isso. Qualquer ideologia que vem se meter dentro da família para normalizar as relações ou querer mudar uma relação que é feita para dar certo, eu acho que a gente tem que ver com muitas reservas. É lógico, para os excessos, aí tem gente que sempre pensa nos excessos, que hoje em dia todo mundo pensa nos extremos. Ah, mas um marido que bate na mulher. Não, tem lei para isso, essa pessoa precisa ser contida. Ah, um pai que abusa do filho, que agride o filho, né, não, isso tem que ser contido. Então, para os extremos, aí existe a lei, a sociedade precisa intervir. Mas na média, como Aristóteles falava, né, a única forma natural de política que existe é a família, ela é feita para dar certo, e essas ideologias têm que ser feitas com vistas com muita reserva. Doutor, vou dar um exemplo. Vai lá, fala. Não, vou dar um exemplo para você, Adriles. Ó, eu não vou citar nomes por descrição, mas um amigo meu, ele estava finalizando a residência médica dele numa especialidade que havia levado anos, fora os 6 anos de faculdade, um monte de anos de residência, e literalmente ele chorava sozinho, o tamanho era o desgaste dele, mas ele precisava se formar e ainda sustentar a casa que ele era casado, né? E aí um dia ele chegou lá e tava um monte de tarefas domésticas para serem feitas por ele, né? E a esposa dele ficava em casa, trabalhava em casa o dia inteiro cuidando do lar, né? E eu falei, mas tá essas coisas aqui? Ela falou, não, é que eu deixei metade para você fazer. Aí ele entendeu o que houve, né? Não sei, ela ouviu de alguém que tem que dividir as tarefas e havia deixado metade das tarefas domésticas para ele fazerem, sendo que ele fazia residência, dava plantão, estava chorando, pensando em desistir da carreira. E é óbvio que isso aí suscitou o quê? Um problema no casal. Logo, a mulher entendeu a situação e passou a... Então, olha só, algo que é para dar certo. Ele está lá se formando, trazendo dinheiro para dentro de casa, logo ele vai se formar, vai sair da residência, as coisas vão melhorar. Enquanto isso, a mulher podia cuidar do lar, né? Mas ela deve ter ouvido isso, que mulher não deve ser escrava, não deve cuidar do lar, e gerou um problema num casal que estava indo muito bem. Só um exemplo singelo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.